Olá, sejam muito bem-vindos a esse que é o quinto episódio de uma série inspirada em um capítulo só desse livro aqui, que fala sobre os 7 passos para você conseguir criar os seus hábitos. Criar hábitos não é uma coisa que a gente vai conseguir num passo só, né? E eu tenho aqui no livro, né, uma sugestão de você fazer uma viagem interna e para isso, você vai ter que fazer uma adaptação ou uma adequação dos seus hábitos, né? Se você vem de uma vida aí, que não é uma vida pautada nessa interação com o seu interior, com o seu inconsciente, você vai precisar adaptar e criar novos hábitos. Então, por isso que nesse livro aqui que fala dessa jornada de autoconhecimento, eu decidi colocar essa parte tão importante dessa minha jornada, que é a criação de hábitos. E o quinto passo, você já deve ter ouvido falar disso já, né? Mas coisas que realmente fazem sentido, elas precisam ser repetidas na vida da gente. E eu não vou só dizer, mas como vou dar um exemplo para vocês de como isso é possível, né? Às vezes a gente cria, né, motivos, né, situações, ou a gente constata, né, situações, realmente existem situações que limitam a gente. Como que a gente faz para transpor, para transpassar essas barreiras ou esses motivos, essas situações, para poder realmente criar os nossos hábitos? Partindo do princípio de que criar hábito é uma responsabilidade nossa, né? Partindo desse princípio, eu criei esses 7 passos e o quinto passo está realmente relacionado a isso, a você começar independente do cenário que você tem aí. E eu vou ler aqui o quinto passo, que ele vai falar sobre para você começar com o que você tem, né? Com as ferramentas que você tem hoje, você não esperar o dia perfeito. Vamos lá que eu vou ler aqui antes de explicar e dar os exemplos de como eu usei esse passo na minha vida. Vamos lá. Comece com as ferramentas que já possui. Não espere o dia perfeito. Ele nunca vai chegar. A hora de começar é agora, hoje. Depois da leitura deste livro, comece a planejar seus hábitos novos. Não espere a virada do ano, ou o nascimento do filho, o casamento, terminar a faculdade. O agora é eterno, porque ele está sempre acontecendo. Dou sempre uma poesia ali no fim, né? Mas é realmente isso, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Para você começar com as ferramentas que você tem hoje. Aí você olha para o seu entorno e você fala assim, mas eu não tenho ferramenta nenhuma. Mas será que não está precisando de um mergulho nessa sua realidade? Será que você não está ali criando a expectativa de virar o ano, ou de quando você terminar a faculdade, ou quando você começar a faculdade, ou quando você começar isso, começar aquilo? Por exemplo, quando eu fui escrever o livro, né? Eu ficava, eu quero escrever, mas e aí, né? Será que eu preciso ter uma autoridade, ou eu preciso isso, ou eu preciso aquilo? Não, eu só precisava do que eu tinha ali, que era um computador, criar um arquivo e começar a escrever, me planejar, colocar os dias da semana e começar a escrever. Então, assim, com as ferramentas que eu tinha, eu comecei ali. Mas eu quero dar um exemplo, né? Sobre a questão do meu trabalho nas redes sociais, que é muito intenso e muito constante, né? Eu estou sempre produzindo conteúdo, tanto nos stories, o programa de entrevista que eu tenho, né? Eu tenho um programa de entrevista desde 2023, eu adoro fazer, adoro compartilhar a história de outras pessoas, né? E o que eu tinha quando eu criei esse programa de entrevista, né? E quando eu comecei a divulgar meu trabalho no Instagram, nas redes sociais. Eu, na verdade, não tinha nem um celular, né? Eu tinha um celular que eu tinha ganhado do meu pai, né? E aí esse celular começou a dar problema e tal. Aí meu pai tinha um celular lá que ele comprou e não funcionava e ele me deu, que é o Xiaomi, né? Um celular que eu tinha lá, né? E aí eu comecei a usar, né, esse celular para poder criar meu conteúdo. Eu criava meu conteúdo, comprei um foninho de ouvido para poder criar o conteúdo do celular, né? Não era um celular que tinha uma imagem perfeita, né? Eu sempre busco, né? Sempre buscava até hoje, né? Usar a luz natural, né? Porque a luz tem muito influência na imagem, né? E quanto melhor a imagem, né? Mais divulgado é o nosso trabalho. E eu tava ali, né? Eu comecei ali um celular que eu ganhei do meu pai. Comprei um microfone, eu lembro que eu paguei R$ 35, se não me engano, no primeiro microfone que eu comprei. Ele era de fio, assim, né? E aí para gravar
E isso não é muito longe, né? Acho que até ano passado eu usava esse microfone com fio. Aí eu falava pro pessoal assim na hora de gravar, né? Ah, a gente tem que chegar mais perto, né? Porque senão fica balançando. Eu tive que gravar a entrevista 2 vezes, porque eu ficava balançando, né? Eu ficava puxando o fio. Então, assim, eram as ferramentas que eu tinha. Eu não tinha condições de comprar um celular novo. E na época eu não tinha como comprar um microfone sem fio. Eu usava aquele microfone com fio, né? As ferramentas que eu tinha. E eu sempre falei que dentro do programa, o que era mais valioso era a história, era aquele momento ali de encontro, estar ali contando uma história, né? E não era, gente, vocês podem ver ali aqui no canal as entrevistas lá do começo, não era assim aquela edição maravilhosa, né? Eu não tinha tanta experiência com edição quanto eu tenho agora. E eu fui criando ali com as ferramentas que eu tinha. E no decorrer do processo, eu fui me aprimorando, né? E elaborando melhor. E aí, no final do ano passado, esse telefone, essa imagem, né, um pouquinho melhor. E nem foi uma coisa assim que eu falei, eu comprei um telefone novo. Não. A minha tia, né, que tinha esse telefone, que ele é um iPhone, que a imagem é bem melhor, e é um iPhone 7, tá, gente? Não é aquele do novo. A gente tá no 16 quando esse vídeo foi gravado. Então ele tá lá há anos, assim, não é o do momento. E não tava funcionando o áudio. Aí eu falei assim, dá aqui pra eu testar, né? Vou ver se eu arrumo o microfone, né? E aí eu fui na loja, né, e testei os microfones. O pessoal da loja foi muito bem atencioso, né, que testaram o microfone que funcionava nas redes sociais. E eu acabei ficando pro celular, né? E aí eu lembro que na época eu paguei R$ 150. Porque tava estragado, né? Então ela fez esse precinho pra mim de família, de tia, né? Inclusive é uma das pessoas que mais me apoia aqui nas redes sociais, né? Aqui, ó. Obrigada. Então, assim, não era a ferramenta perfeita e ainda não é a ferramenta perfeita, né? Que eu falo assim, que muita gente já começa com uma bagagem, às vezes equipamento, às vezes. E eu comecei ali com o que eu tinha. Mas eu não estou dando esse exemplo para você pegar o seu celular e gravar um vídeo ou para você criar um programa de entrevista. Não, essa é a minha história, né? Essa são os meus sonhos, as minhas habilidades que eu consegui trabalhar e fui construindo com o tempo, né? Para você ver que ali, dentro da sua realidade, né? O que você tem que é a sua habilidade, que é o seu sonho, que é o que você quer fazer, quais são as ferramentas que você pode começar hoje. Mesmo que comece errado, mesmo que comece de um jeito que não seja perfeito, mesmo que comece assim, da maneira capengana ali, que seja uma coisa pequena, que seja uma coisa que está totalmente imperfeita, totalmente fora daquilo que você sonhou, se tiver a ínfima possibilidade de você começar, comece com as ferramentas que você tem, né? Eu dei esse exemplo, né, para vocês entenderem. Não é que eu sou uma guerreira, que eu fui. Não, não, não é isso, né? Eu fujo desse rótulo de guerreira. Eu sou uma pessoa que tem a habilidade de ver a realidade e trabalhar com aquilo que a realidade me oferece, né? Eu não sou uma guerreira, eu não sou mais por fazer dessa forma. Eu sou um ser humano normal que viu uma oportunidade ali, que conseguiu expressar o que queria ou um sonho com as ferramentas que a realidade ali oferecia. Então, a mensagem desse quinto passo é para você não esperar o dia perfeito, não esperar a oportunidade chegar, não esperar um momento ideal para você criar o seu hábito, e transcende essa questão de hábito, né, de você viver, né, aquilo que você quer, aquilo que você se propõe. A maior quantidade de pessoas que chegam até mim questionando a questão dos hábitos é para hábitos relacionados à saúde, né? Eu quero praticar atividade física, eu quero tomar mais água, algo relacionado à saúde física. E muitas pessoas, elas falam, mas eu quero me matricular em algum lugar, ou eu quero comprar uma roupa, ou eu preciso fazer assinatura de um aplicativo. Então, assim, coloca muitos, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso isso. Será que você precisa fazer tanto planejamento, tantos movimentos, né, para você fazer isso? Realmente, será que você precisa? Precisa comprar uma garrafa nova? Não precisa fazer assinatura daquele aplicativo? Não precisa se matricular na academia? Às vezes fazer uma caminhada, né? Às vezes assistir um vídeo de dança, né? Então, assim, comece com o que você tem hoje.
né? Não fica criando aí, não fica empurrando com a barriga, que vai chegar um momento em que as coisas vão começar a fazer sentido, em que não vai, não vai chegar esse momento em que a vida vai começar a fazer sentido, assim, do nada vai acontecer uma mágica, não. Do hábito, do trabalho que a gente faz na nossa vida, toda a construção que a gente faz na sua vida, é de passo a passo, começa ali de uma maneira meio capenga e depois a gente vai se aprimorando. Essa é a lógica da vida, não tem atalho, não tem dia perfeito, não tem um equipamento perfeito, não tem um momento perfeito, a gente vai construindo. Os momentos perfeitos, geralmente, eles acontecem quando a gente vem dessa sucessão aí de pequenos tijolinhos que a gente coloca, né? E aí a gente vai ver os resultados, mas isso vai de anos de construção, né? Muita gente me pergunta sobre o hábito de meditação, né? Eu medito frequentemente há 4 anos, né? E isso, assim, eu sei que é uma prática para o resto da vida, mas eu consigo colher frutos, né? De ser uma pessoa mais observadora dos meus pensamentos, das minhas emoções, do meu estado, né, de espírito, de como eu estou me sentindo, e eu consigo ter muitos benefícios em cima disso. E tem gente que começou a meditar em uma semana, meditou uma vez e fala, mas eu não senti nada. Então, os benefícios você vai colher depois de um ano, né, que seu cérebro vai começar a criar uma cadeia de neurônios nesse sentido aí, entra menos nas sensações, nas emoções, e ele vai começar a ser um observador. Um ano, né, de técnica aí de meditação. A maioria das pessoas fala assim, nossa, mas um ano é muito tempo. Então, se você ficar tem um ano sem meditar, você não vai ter essa habilidade, né? Vai viver a sua vida normalmente, né? Vai passar um ano aí da sua vida e você não vai ter essa habilidade. Então, será que não é hora de começar ali, ó, plantando as sementinhas, fazer uma caminhada, ou você mudar a sua alimentação hoje, né? Não esperar, eu vou ali comer o que eu tenho que comer, vou, porque daqui a um mês eu vou no nutricionista, eu vou. Gente, isso aí é cilada. E aí você vai no nutricionista e acaba não conseguindo manter, não consegue. Então, assim, tira essa ilusão de que você vai viver alguma coisa, que vai chegar um momento perfeito, que vai resolver todos os seus problemas, tá? O que a gente tem é o hoje para a gente começar. E é essa a mensagem desse quinto passo, né? Comece com o que você tem, comece hoje, desliga esse vídeo aí e coloque em prática aqueles hábitos que você fica aí, tá? Faz dias. A gente está num tempo de inverno, né? De frio. Se começa hoje, se é a atividade física que você quer fazer, começa no inverno mesmo, né? Não espera chegar o verão, horário de verão, tá todo mundo caminhando, que os parques estão cheios. Não, começa hoje. Começa a fazer hoje. Quando chegar lá no verão, você já vai estar já com o corpo já superaquecido, já vai estar mais saudável. Então comece hoje com as ferramentas que você tem. É meio clichê, mas é um clichê que a gente tem que repetir para falar para você, para te convencer a começar com as ferramentas que você tem, porque o dia perfeito não vai chegar, tá bom? Essa é a mensagem direta e reta do quinto passo. E se você se interessou por essa mensagem, né, essa mensagem de autoconhecimento, dessa viagem interna, eu vou deixar aqui o link do livro para você adquirir através do site, tanto o livro físico, né, quanto o Kindle, né, que você pode ter o virtual. E aí está disponível no link de qualquer forma que você quiser adquirir o livro. Recomendo, né? Lembrando que essa série é um capítulo de vários outros capítulos que o livro muito completo, muito profundo, que vai tocar num lugar muito especial em você. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo.